Topo duplo ou padrão M é uma figura gráfica de reversão que sinaliza a mudança de uma tendência de alta para baixa. Como se forma o topo duplo ou padrão M? O topo duplo é formado por dois topos paralelos entre si, que são separados por um fundo. A formação do padrão se assemelha à letra M. Eu tenho topo 1, né? Topo 2, um fundo, certo? O rompimento do fundo anterior ele valida o padrão. Eu puxei uma linha horizontal, né? Essa perna de impulsão de baixa rompeu o fundo anterior, validando o padrão. Exemplo prático. A impulsão de alta, chegou aqui, né, não teve mais força, desceu, formou o topo 1, certo? Aqui ela fez uma correção de alta de novo, tá? Também não teve força, desceu, tá? Aí que eu tenho topo 1, topo 2, fundo, né? E teve um rompimento desse fundo que validou o padrão, tá? Aqui, no caso, a minha entrada seria nesse candle aqui, tá? Após o rompimento. Micro topo duplo ou micro padrão M. Como nosso foco é em OB, temos que concentrar nossa atenção em micro operações. Tá? O pessoal que opera outros mercados, eles focam em figuras maiores, né? Em tempos gráficos maiores. Tá? Nosso caso não, nosso caso como é a nossa análise é feita em micro regiões, tá? Então a gente tem que focar em microanálises. Aqui o mercado ele vinha de uma lateralização, tá? Aqui nesse ponto aqui ele formou dois topos, né, paralelos entre si, um fundo, né, que validou a formação do padrão. Aqui eu tenho que este candle rompeu a linha do fundo anterior, tá? Eu entraria neste candle aqui. Perceba que não vai estar sempre, os topos nunca vão estar perfeitamente alinhados, tá? Até porque na teoria é tudo bonitinho, na prática é diferente. Às vezes você vai até pegar na lateral, assim, formando como se fosse um raio na lateral, tá? Bom, alta, desceu, subiu, desceu. Eu tenho um fundo aqui, certo? Esse candle vermelho rompeu a marcação de fundo, entraria neste candle aqui. Uma alta, né, baixa, alta, baixa. Este candle de força rompeu a marcação de fundo, entraria neste candle aqui. Perfeito? Mais dois exemplos. Então, você pega alta, baixa, rompeu a marcação, entra neste aqui. Alta, baixa, rompeu a marcação, entra neste aqui, tá? Tem bastante situações que acontecem em acumulação, tá? Você tem um movimento de acumulação, aí ele começa a fazer um candle verde, um vermelho, um verde, um vermelho, tá? Você observando esse movimento de consolidação, você consegue fazer o traçamento de topo duplo, tá? Igual aconteceu aqui, ó, verde, vermelho, rompeu o fundo, né? Tocou na marcação, você entra de pullback para a mesma vela, tá? Você entraria de put para essa mesma vela, perfeito? Bom, seria essas partes que eu teria para fazer explanação. Memorizem essas imagens, tá? Treinem no gráfico, até você se sentir confortável na identificação do padrão, porque topo duplo é um padrão de reversão que acontece o tempo todo no gráfico, e ele vai dar força para
suas análises. Ele é uma confluência a mais que você pode agregar no seu operacional. Igual aqui, ó. Esse candle, essa barra de força vermelha, ela engolfou os candles anteriores, certo? Tem um engolfo de baixa. Tranquilo? E sem contar que aqui eu tenho um pequeno retângulo, né? O que me valida aqui? Ó? Eu tenho o rompimento de um retângulo, eu tenho um padrão de baixa, tá? Eu tenho aqui um padrão de reversão, né? Uma figura gráfica de reversão validando esse rompimento, tá? Então eu ia até só aqui assim, por cima eu teria 3 confluências, tá? Fora outras coisas que dá para analisar. Perfeito? Bons estudos e sucesso!